Amém, amados? Aleluias. Fechar nossos olhos por mais um tempinho. Vamos estar falando com o nosso Deus. Hoje nós iremos falar sobre o pecado. E Deus, nós queremos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender a Tua palavra para nossas vidas, ó Pai, que possamos estar guardando ela em nossos corações. E Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha estar me usando como instrumento em Tuas mãos, que nessa noite eu não venha estar falando, mas que Teu Espírito Santo possa estar me usando, ó Pai, para que a Tua palavra possa ser transmitida através da minha boca, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Mas vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4. Versículo 7. Amém? Diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Mas aqui o contexto ele fala sobre a história de Caim, né, de Abel. E Deus chegou a Caim e falou para ele: você deve fazer o bem. Se você não fizer o bem, o pecado está à porta. Né? A Bíblia nos fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta, né, e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e tal. E o pecado também está aí, batendo na nossa porta. Né? Para quem a gente vai abrir? E eu acho interessante que a palavra de Deus deixa bem claro aqui, que para vencer o pecado é necessário nós fazer o bem, é necessário fazer a vontade do Pai. E ainda hoje, meditando um pouco sobre a palavra que eu queria trazer sobre pecado, me veio na mente algo que Deus disse lá no início, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E eu meditando na palavra de Deus e pensando sobre essa imagem, que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, eu percebi que nós fomos criados para fazermos aquilo que Deus quer fazer aqui na terra. Deus não vê, Ele fez tudo e agora Ele falou: agora é contigo. Agora você vai ser um pequeno Deus aqui na terra. Você vai cuidar, você vai criar as suas coisas. Pode ver que o ser humano é o único animal que cria algo. Né? Tem invenção de luz, tem invenção das cadeiras que você sentou, foi o homem que inventou. Né? Vários carros, foi o homem que fez. Então, assim como Deus, o homem tem a capacidade de criar. Né? Temos filhos que criamos, nascemos de nós. Né? Então, nós como seres humanos, assim como Deus, temos a capacidade de criar. Está certo que não a capacidade de criar como Deus criou, através da palavra. Mas nós temos que agir, fazer, botar a mão na massa. E eu entendi algo de Deus, que quando Deus falou para mim: ó Fernando, eu te fiz segundo a minha imagem e semelhança. Então, qual que é a minha função aqui na terra? A minha função aqui na terra é ser a imagem e semelhança do Criador. Sermos parecidos com Ele, fazer o que Ele fazeria no nosso lugar. E aí tem aquele ditado, né, que todo pregador já falou isso: ó, quando você for fazer algo, se pergunte, o que Jesus faria? Né? E é tão corriqueiro isso, que às vezes parece algo que já não tem tanto sentido falar no púlpito, porque é tão falado, mas é a realidade. Porque Deus criou nós com um objetivo. Assim como, por exemplo, tem o celular. Eu dei o exemplo para o Samuel, né? Nós temos o celular não serve para ser martelo. Não é verdade? Se eu usar o celular como martelo, vai quebrar, ele não vai funcionar. E a mesma coisa a gente, nós não fomos criados para pecar. E a partir do momento que nós pecamos, o que acontece com a gente? Morremos. Porque nós não fomos criados para pecar. Nós estamos fazendo algo que nós não fomos feitos para, estamos fazendo algo que não somos feitos para fazer. Não fomos feitos para pecar. Nós fomos feitos para sermos igual ao Criador. Porque a palavra deixou claro ali no início que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então é para nós sermos igual ao nosso Criador. Não é parecido, igual. A imagem, a Bíblia não fala que Deus nos fez parecido com Ele. Né? Nos fez a sua imagem e semelhança. Deus desde o início nos fez para sermos, vamos dizer assim,
está do lado dele. Tanto é que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Para quê? Para que nós estivéssemos onde? Do lado dele. Para nós sermos semelhante a ele, né? Parecido com ele, o máximo possível. E a Bíblia fala que quando surgiu a palavra cristão, né? O que é? Pequenos cristos na terra, imitadores de Cristo. E hoje nós vemos que o pecado tem nos feito totalmente diferente de Cristo. Nós não estamos sendo parecidos com o nosso Criador, né? E nós vemos aqui que em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus alertando Caim. Caim, é o seguinte: se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. E lá em Romanos, se você quiser abrir, abre lá, vamos Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. Deixa aberto aí. Eu vejo assim que o pecado, como podemos ver ali, que Deus alertou Caim. Caim, você tem que dominar o pecado. Você tem que dominar o pecado. Você tem que dominar a sua vontade. Você tem que dominar o seu desejo. Deus deixou bem claro ali para Caim. Caim, é necessário que você domine. E eu vejo muitos cristãos sendo dominados pelo pecado. Nós muitas vezes somos dominados pelos nossos desejos da carne. E foi o que aconteceu com Caim, né? Desde o início, Caim já não tinha... Ele só fez o sacrifício lá, Abel também, Deus aceitou de Abel, Caim não. E nós vemos o que aconteceu depois, né? Caim foi lá e matou Abel e tal. Então, desde o início, Caim já tinha algo no coração. E não é algo bom. Ele já estava fazendo algo que ele não foi criado para fazer. A Bíblia não relata o quê, né? Mas alguma coisa ele estava fazendo que não era para ele fazer. Tanto é que Deus não aceitou o seu sacrifício, Ele não aceitou a sua oferta, né? Vamos lá, capítulo 6, versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem. Escravo do pecado que leva à morte ou obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Esse tempo atrás o Arnaldo leu esse versículo no estudo de quinta-feira, se não me engano, né, sobre cativo, né? Quando estava trazendo a palavra sobre estar no cativo, que nós somos cativeiro do nosso, estamos muitas vezes cativos ao nosso pecado e tal, e eu, se não me engano ele leu esse versículo. E esse versículo já me tocou. Mas o que me tocou nesse versículo não é a questão do começo ali, mas a questão é no finalzinho dela, passaram a obedecer de coração. Passaram a obedecer de coração. Eu vejo que lá na época de Caim e Abel, depois que Caim e Abel pecou, ali não havia o Espírito Santo ainda. Ali Jesus Cristo não tinha morrido em favor de nós, né? Caim e Abel estavam lutando com suas próprias forças ali. Não tinha o Espírito Santo ali te ajudando, não tinha a graça de Deus empoderando eles para falar, não, eu posso vencer o pecado. Que nem eu disse anteriormente na oração, que Jesus Cristo habita em nós. Nós não temos poder para vencer o pecado, mas o Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, a graça de Deus que está em favor de nós, nos capacita. A graça de Deus, muitas vezes nós resumimos apenas na salvação. O Arnaldo já falou várias vezes, nosso pastor falou várias vezes, né? O tal da graça barata, onde Jesus Cristo morreu por você para você ir para o céu. E nós esquecemos das outras coisas. Jesus Cristo morreu da cruz, sim, para nós ir para o céu, mas para nos empoderar também. Jesus Cristo morreu na cruz para derramar o Espírito Santo, para que nós possamos receber a graça de Deus e assim poder vencer o pecado, vencer a nossa carne, vencer os nossos desejos. Por isso que eu digo, sem esse empoderamento que Jesus conquistou na cruz por nós, é inviável. A Bíblia nos fala ali que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus. Mas, graças a Deus que Deus tinha um plano desde o início, desde Gênesis, de Jesus Cristo morrer na cruz para nos libertar desse pecado. Muitas vezes nós, dentro da igreja, achamos que por aceitarmos Jesus, aceitei Jesus, fui na frente, levantei minha mão, aceitei Jesus Cristo, nós teremos assim, pá, salvação. Às vezes se você levantar a mão, aceitei Jesus, pá, ia acontecer que nem o Jesus na cruz, sair na rua e
carro te pegar e acontecer alguma desgraça, algo do tipo, você vai ganhar a salvação. Porque, você não teve tempo de vida para demonstrar o amor que você sente por Cristo. Você ali aceitou Jesus, recebeu Jesus. Mas, amados, o cristão é uma caminhada. Muitos cristãos acham que aceitou Jesus e está pronto para ir para o céu. Se acontecer que nem no ladrão da cruz, sim. Mas se você viver mais 20, 30 anos, como que você vai viver esses 20, 30 anos depois de ter aceitado Jesus? Da mesma forma que você era anteriormente? Ou você vai tentar mudar de vida? Nós temos que melhorar a cada dia, buscar cada vez mais ser melhor, buscar cada vez estar mais perto de Deus. E eu acho interessante que estar mais perto de Deus nós não conseguimos com nossa própria força. Nós não conseguimos estar mais perto de Deus simplesmente obedecendo a lei, obedecendo a Bíblia. Nós achamos que para chegar mais perto de Deus é só seguir 100% a palavra de Deus. Primeiro que nós não conseguimos. Então, se você está tentando buscar a Deus, está perto de Deus apenas seguindo a lei, eu falo para vocês, assim vai acabar sendo igual os fariseus, Muitas vezes quando você vê, você está estreitando a porta do céu, porque nós não conseguimos ir para o céu com as nossas próprias forças. Então não tente, com suas próprias forças, obedecer a palavra de Deus. Porque tem uma força que te capacite, que nem eu disse no início, é a graça. E como que nós conseguimos isso? Eu acho interessante, irmãos, que aqui fala que passaram a obedecer de coração. Muitas vezes nós, como cristãos, passamos a obedecer os mandamentos, a palavra de Deus, por obrigação. E se você está tentando obedecer a palavra de Deus por obrigação, talvez a salvação nem te alcançou você ainda. Porque a salvação não está relativa assim, não está junto com a lei, assim, sabe? Nós temos que obedecer a palavra? Temos. Mas que nem disse aqui, passaram a obedecer de coração. Passaram a obedecer a Deus porque eles amavam a Deus. A palavra de Deus diz claramente, aqueles que me amam, são os que obedecem a palavra de Deus. Mas aqueles que não me amam e tentam obedecer, não conseguem. Porque a graça de Deus só vem através de nós quando nós aceitamos e amamos a Cristo. Quando nós queremos de fato o amor dEle, quando nós queremos de fato amar Ele. Eu tenho falado muitas vezes que na nossa vida, no nosso cotidiano, tem momentos que nosso amor se esfria. Amados, se o Espírito Santo te tocar e você sentir que teu amor se esfriou, olhe para Deus, fala, Deus, me ajude a voltar ao primeiro amor. Porque se você não está no primeiro amor a Cristo, tem outra coisa ocupando o lugar de Cristo. Volte ao seu primeiro amor. O primeiro amor é quando de fato, aquele momento que você colocou a Deus acima de tudo e de todos. E muitas vezes nós colocamos pequenas coisas na frente, E a graça de Deus, eu acho, uma coisa que nós temos que colocar na mente, para nós vencermos o pecado, vencermos esse mundo, vencermos a nossa carne, nós temos que colocar em mente que nós só conseguimos vencer através da graça, através do poder de Deus. Lá em 2 Pedro, o capítulo 1, versículo 2 e 3, fala assim, que a graça e a paz esteja com vocês e aumentem cada vez mais. A minha tradução está assim, o poder de Deus que nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada de Deus, agrada a Ele. Eu vou repetir, o poder aqui seria a graça de Deus. Nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. A graça de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para agradar a Deus. É a graça. Não é só a força, não. Não é você. Está certo que nós muitas vezes vem um pecado na nossa frente e nossa cabeça quer, mas por amor a Deus. Mas existe dentro da igreja, que nem fala a palavra legalista, que tem estreitado o caminho dos céus, que tem dificultado as pessoas ir para o céu, porque não, você tem que seguir a lei, porque você precisa ser exemplo para o povo, você precisa seguir a lei. Mas nós temos que seguir a lei? Óbvio que temos. Não estou dizendo que não temos que seguir, mas tem que colocar no teu coração, assim, medite você. Mas por que eu estou seguindo a lei? Para ser algum exemplo na sociedade? Para a sociedade me ver como cristão? Para não ficar vergonhoso, porque eu sou crente, não posso fazer isso. Ou você está obedecendo a lei de Deus porque você ama Deus? Qual é o motivo de você estar seguindo a lei de Deus? Qual é o motivo de você estar buscando a não pecar a Deus? Não pecar, não errar.
Eu vejo assim que o pecado, né, tem aquela tradução do que significa o pecado, é errar o alvo, sair do caminho, se desviar. O pecado, amados, é isso sim, é se desviar do caminho, é errar o alvo. Mas por que você quer acertar o alvo? Qual o objetivo de você andar com ele? Isso que nós temos que colocar em mente, amados, porque nós como cristãos, às vezes estamos na igreja apenas como um símbolo de cristão, não como cristão, imitadores de Cristo de verdade, não porque nós estamos na igreja, porque é um ritual, vimos no culto à noite. Não, eu estou aqui porque eu amo a Cristo. Nós precisamos voltar a esse amor, entender que se nós não amarmos a Deus de verdade, nós nunca conseguiríamos vencer este mundo. Eu vejo que o amor é a base de tudo. O amor é através do amor. A Bíblia fala que Deus é amor, Deus é justiça. Sabe? Deus te ama e Deus quer de nós apenas o nosso amor. Sabe? Eu vejo o exemplo, está certo que muitas vezes nós erramos, pecamos contra Deus, mas assim como um filho desobedece o pai e a mãe, não deixa de amar o pai e a mãe, né? Às vezes somos nós assim. Nós pecamos, erramos, mas por que nós perdoamos nossos filhos? Porque nós sabemos que Ele nos ama e nós o amamos. Né? Deus é da mesma forma. Deus olha para você como filho. Eu pequei, mas Deus viu o teu esforço. Às vezes você pecou, mas Deus sabe quem tu és, sabe que você ama Ele de verdade, que você tem buscado a Ele, que você tentou obedecer a Ele com todas as suas forças, não pela carne, porque pela carne nós não vencemos. Amém? E eu vejo assim, o pecado hoje, assim como aconteceu com Adão e Eva, o pecado é algo que engana a gente. O pecado é algo que aos nossos olhos parece vantajoso, parece prazeroso, aos nossos olhos parece algo bom. Mesmo nós somos crentes, às vezes somos enganados por isso. Nós vemos Adão e Eva ali no jardim do Éden, né? O que aconteceu com Eva ali? Ela viu aquela maçã, viu que a serpente falou para ela e viu vantagem naquilo. Ela viu a vantagem. E muitas vezes o pecado nos fornece algumas vantagens que são temporárias. Algumas vantagens que temporariamente parece bom, que vai nos trazer felicidade, que vai nos trazer prazer, mas que no final, como aconteceu com Eva, vai levar à morte. Nos distanciar de Deus. E voltando na parte do legalismo, nós precisamos, sabe, aprender a se apaixonar pela palavra, se apaixonar por Cristo de verdade. Porque pela carne, amados, né, já repeti um monte de vezes aqui, eu vou repetir várias vezes ainda, pela carne nós não vamos vencer. Se você está pensando em obedecer, seguir a Deus com seu esforço, eu digo para ti, é impossível, porque nós precisamos da graça. Nós precisamos do Espírito Santo para nossas vidas, em nossas vidas. Então, amado, se você às vezes fala, ô Senhor Jesus, olha, eu não te amo que nem o Fernando está falando lá na frente, não. Chega na tua casa, ou aqui mesmo no final do culto, ajoelha, dobra o teu joelho e fala, Deus, eu preciso te amar mais, porque eu quero a salvação. E o Senhor já me deu, eu tenho que te amar para eu não perder essa salvação. Eu já aceitei a Ti, mas eu não quero perder, sabe? Muitas vezes achamos que nós nunca vamos perder a salvação porque eu aceitei Jesus há 10 anos atrás. Mas se você não cuidar, você perde. O pecado, ele vai cauterizando o nosso coração e nós passamos a não ouvir mais Cristo falar conosco. Nós passamos a não sentir mais a presença de Deus enquanto oramos, enquanto lemos a Bíblia. Já passou tempos em que eu não ouvia a voz de Deus porque o pecado estava no meu coração. E estava na frente, o prazer da minha carne estava na frente de Deus. Porque eu fazia as coisas que a carne mandava eu fazer e não as coisas que Deus queria que eu fizesse. E talvez isso esteja acontecendo com você hoje, sabe? Você vai orar, parece que está falando com a parede. Você vai ler a Bíblia, parece um livro qualquer, onde você não chora mais, onde você lê a Bíblia e não sente mais nada. Você vem no culto, ouve um louvor, não faz diferença, não, que toda vez tem que sentir, né? Às vezes você não sente mesmo. Acontece, tem momentos que eu leio a Bíblia que eu não vou sentir nada ali, mas de repente o Espírito Santo mais para frente fala, aquela palavra que você leu. Então o Espírito Santo fala com você constantemente, a todo momento. Talvez não no momento que você quer, mas Deus vai falar mais para frente. Sabe? Eu vejo assim que uma coisa que é verdade, nós não temos mais sentido a presença de Deus, muitas vezes.
E esse é um sinal, né? Às vezes o silêncio é Deus, às vezes, né? Deus fica em silêncio um tempo para te provar, mas muitas vezes você sabe, que acontece que nem com Jó. Jó sabia que a presença de Deus não estava com ele mais, não porque ele pecou, a presença saiu porque também ele tinha convicção disso, é alguma coisa, mas não é pecado. Às vezes acontece com a gente, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas tenho a convicção que não é o pecado que está me afastando, né? E Jó ali entendeu aquilo ali, tanto é que os amigos tentaram fazer a cabeça dele, falando que Deus se afastou dele porque ele tinha pecado, e Jó firmemente, não, eu sei que não é isso. Ele tinha convicção, e sabia quem ele era diante de Deus, sabe? Isso é lindo, mas muitas vezes é o pecado que tem nos afastado da presença dele. É o pecado que não nos faz mais sentir ele. E isso vem cauterizando o nosso coração. Amados, eu quero abrir com vocês. Não, abre não, vou ler aqui, depois eu quero que vocês já abrirem Salmo 119. Em Salmos 48 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Agora abre lá o Salmo 119. Salmo 119 é dos versículos, dos capítulos maiores da Bíblia, é o capítulo maior da Bíblia. Mas também pensa num salmos que eu, pelo menos, é um dos salmos que eu mais sinto a paixão do homem para com Deus. É muito amor, assim, do salmista que escreveu aqui. Eu quero que você abra do versículo 9. Tá, mas eu não consigo vencer o pecado com as minhas próprias forças, eu preciso da graça de Deus. Como que eu faço isso? Né? Versículo 9 até o versículo 16 eu quero ler. Diz assim: como pode o jovem manter puro a sua conduta? Aí vem a resposta embaixo: vivendo de acordo com a tua palavra. Né? Parece, só que nem eu falei, você não consegue viver de acordo com a palavra de Deus com suas próprias forças. Aí embaixo vai explicar aqui um pouco. Ó. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito toda a lei que promulgaste. Regozijo-me, alegro-me em seguir os teus testemunhos. O que se regozija com grande riqueza. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos decretos. Não me esqueço da tua palavra. Amados, aqui você vê que a pessoa, como que ele conseguia vencer os pecados? Guardando os mandamentos de Deus, seguindo a tua lei, amém, glória a Deus. Mas você vê aqui que não era simplesmente seguir porque ele queria, é porque ele era apaixonado pela palavra, ele era apaixonado em seguir os mandamentos de Deus, ele tinha alegria em fazer aquilo. E às vezes a gente está na igreja e a gente não está alegre com aquilo. Nós não estamos contentes da forma de cristão que somos. Daí você se pergunta, mas como que eu consigo esse amor? Pede a Deus, porque eu não tenho resposta. A única coisa que eu falo para você, pede a Deus: Deus, eu não sou apaixonado por ti. Eu não te amo tanto que nem está dizendo ali nos Salmos. Eu quero te amar mais. Pede para Deus, eu te garanto que Deus vai dar isso aí, porque o Espírito Santo está no coração de cada um aqui, amém? Amém. Então o Espírito Santo vai nos capacitar a amar a Deus. Porque é complicado, né? A Bíblia fala, como que você pode dizer que ama a Deus, se você não ama nem aquele que você vê? Então Deus está deixando claro que é difícil me amar de verdade. Se você não consegue amar quem vê, então quem dirá a mim? É porque é difícil, é complicado, mas você tem que, porque com o tempo, você aceita Jesus Cristo, aquela paixão. Eu lembro quando Jesus Cristo, eu tinha uma experiência com Deus com 16 anos de verdade, né? É uma coisa que é incalculável aquilo ali, é uma coisa que você quer ler a Bíblia o tempo todo, é que você quer escutar louvores o tempo todo, você quer falar com Deus o tempo todo, assim como você é apaixonado, que nem eu sou apaixonado pela minha esposa, né? Você quer estar com ela o tempo todo, se o tempo todo você está ali, né? Você quer estar com aquela pessoa que você ama, é assim que você quer, não é? Quando você arranja aí, os dois ali, né? Exemplo, estão sempre juntos. Por quê? Porque sente prazer de estar junto. Porque ama. E muitas vezes nós não sentimos isso com Deus. Né? Eu dei o exemplo hoje para o Samuel, que assim como um homem sente prazer em estar junto com a namorada,
Assim tem que ter um relacionamento com Deus também. Sabe? De querer sentir esse prazer, a alegria de fazer a vontade. Sabe? Quando você sabe que a tua namorada gosta de chocolate, onde você passa, ali tem chocolate. E compra. Porque você quer agradar, e é igual a Deus. Olha, ali é um pecado. Eu não vou fazer porque Deus está comigo. Né? É assim. E essa paixão que nós precisamos ter com Cristo, sabe, amados? Nós se apaixonamos por tanta coisa supérflua. Às vezes nós colocamos o carro na frente de Deus, nós colocamos nosso emprego, que Deus nos deu, na frente dele. Tudo que nós temos hoje foi Deus que permitiu a gente ter. E nós colocamos a criação na frente do Criador. Nós amamos mais a criação do que o Criador. Não é verdade? E eu acho que isso é algo que não pode acontecer em nossas vidas, porque se isso acontecer, nós nunca vamos vencer o pecado, porque nós não estamos apaixonados pela palavra, nós não estamos apaixonados pela sua lei, pelos seus decretos. Então a única forma de você vencer é se apaixonando por Cristo novamente. Se tem um pecado que você não consegue vencer, se apaixone por Cristo, que você vai vencer. Aí você fala, mas no começo é fácil, você está apaixonado, papai, depois que casa, dá 10 anos, você não compra mais chocolatinho. Né? Amados, então ore para Deus. Ore para Deus, fala, Deus, me ajude a estar apaixonado por Ti novamente. Vamos lá abrir em Apocalipse. Esse é bem conhecido, hein? Apocalipse capítulo 2. Vamos, amém? Começar a ler do versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Olha que exemplo de igreja. O cara é top. A igreja é top. Trabalha, tem conhecimento da palavra de Deus, não cai por qualquer bobeirinha, né? Eles lutam, trabalham, sofrem por amor a Cristo, mas no versículo 4 diz assim, contra vocês, porém, tenho isso, vocês abandonou o seu primeiro amor. Está entendendo isso? Muitas vezes, amados, você está na igreja, sendo exemplo de cristão para a sociedade, você vem aqui, ajuda a igreja a crescer, às vezes até fala de Cristo, você tem conhecimento da palavra, mas o teu primeiro amor se esfriou. Então esse é o momento de nós pegar e falar, eu quero vencer a minha carne, eu quero vencer este mundo, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, amados. Eu tenho, na palavra de Deus, diz um exemplo de um cara, vamos dizer assim, de um sacerdote de Deus, que ele era sacerdote apenas por nome, sacerdote. É que nem um pastor ser pastor, mas não amar a Cristo, não ter amor pela palavra, é apenas uma nomenclatura, pastor, apenas um status, mas diante de Deus. E na Bíblia tem um exemplo de um cara que era assim, ele era sacerdote, profeta, mas ele não era apaixonado por Cristo. Ele não era apaixonado por Deus. Ele não era apaixonado pelos seus decretos. Tinha as coisas que estavam acima de Deus na vida dele. Vamos abrir lá em Números. Números capítulo 22. Amém? Eu vou ler do versículo 1, é um pouco comprido, mas eu quero ler todinha ela, até o versículo 20. Amém? Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo
tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disseram-lhe a Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venho agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: volte para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu o acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Abraão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Só até aqui. Então eu vejo assim, aqui é um exemplo de um cara, Balaão, profeta, de Deus, com D maiúsculo, não é ele é do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que o rei ouviu falar que esse profeta, ele abençoava e as pessoas eram abençoadas. Ele amaldiçoava e as pessoas eram amaldiçoadas. Então, Balaque falou: vai lá. Levou uma quantia de dinheiro. E Balaão no começo aqui falou, no versículo 7, quando chegaram a comunicar Balaão disse: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Amados, Balaão sabia que o povo de Israel era o povo de Deus, porque ele era sacerdote. Ele conhecia Israel, sabia quem que era Israel, o povo. E sabia que aquele povo era escolhido de Deus. Eu fico pensando assim, é a mesma coisa de a pessoa vir e falar: eu quero destruir a tua casa. E eu sou um amigo muito íntimo daquela casa. E eu vou lá e eu vou te pagar. Você não precisa fazer nada, só amaldiçoa. Amados, obviamente que eu não aceitaria. Mas ele ficou balançado porque tinha algo que ele amava mais que a Deus, que eram as riquezas. Amados, eu não ia deixar de dormir na minha casa uma pessoa que quer mal a um amigo meu. Você ia permitir alguém que fala mal, você nem conhece a pessoa, fala, vem aqui, vamos ver o que Deus quer. Sabe aquela coisa que é óbvio, que Deus não vai aceitar? Você acha que Deus ia amaldiçoar o povo dele? Sabe? E Balaão permitiu que o povo ficasse na sua casa. Eu acho interessante que depois, no próximo versículo, ele fala assim, cadê? Na manhã seguinte, versículo 13, levantou-se e disse aos líderes: voltem para a sua casa, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Você fala,
seguiu aquilo que Deus falou, beleza. Mas ele deixou bem claro, o Senhor não permitiu. Tipo assim, se dependesse de mim, eu ia. Mas, aquela história, quando o pai fala, não vai, aí o amigo chega na tua casa, vamos, meu pai não deixou. E você doido para ir? Foi mais ou menos o que aconteceu com Balaão. Porque ele queria as riquezas que chegou até ele. E eu acho mais interessante que depois, logo em seguida, chegou de novo, chegou lá em Balaque, ele não aceitou. Então ele mandou pessoas mais importantes e mais dinheiro, mais riquezas. Né? E ele falou, se for pouco, ele fala, que nada impeça de você ir com a gente. Então, tipo assim, se isso aqui for pouco, não tem problema, vamos para lá, que lá tem mais. Entende? E Balaão depois respondeu, mesmo que Balaque me desse o palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, meu Deus. Aí no versículo 19, ele novamente fala, passa a noite aqui, que eu vou ver o que Deus fala. Se Deus já falou não, é igual o filho quando tem, sabe quando tem o pai? Não, então vai. Uma vez eu fiz isso com o Benjamin, na panela quente. Não põe a mão, Benjamin. Não põe a mão, então põe. Colocou com a mão, agora nunca mais. Me escuta agora. E foi o que aconteceu com o Balaão. O Balaão novamente já tinha uma resposta de Deus, que não era para ele ir. Daí de repente, vou lá pedir para Deus de novo. E eu acho interessante aqui que Deus parece que, vamos dizer assim, é como se fosse esquizofrênico. Né? Agora você pode ir. Deus permitiu. E eu acho interessante que mais para frente a Bíblia fala que quando Balaão saiu, acendeu-se a ira do Senhor. Mas espera aí, mas se Deus permitiu, por que acendeu-se a ira do Senhor? Aquele negócio, né? Tanto você pedir, Deus permite, amado. Deus faz o desejo do nosso coração muitas vezes acontecer para nos ensinar algo. E vários exemplos da Bíblia tem de pessoas que pediu, até outro exemplo que de tanto pedir que Deus permitiu foi quando Israel pediu um rei. Né? Quando foi lá, o povo queria um rei. Quem que era o profeta? Samuel, né? Samuel, nós queremos um rei. Tá, vamos lá, vamos falar com Deus. Deus falou, não, porque o rei vai querer teus filhos para trabalhar, o rei vai querer o melhor lugar, os amigos mais íntimos do rei vão pegar as melhores terras, e vocês vão pedir para que tire esse rei. Não. Aí Samuel foi lá, Deus não quer não, que vocês tenham um rei. Né? Então fiquem na tua aí. Aí o povo persistiu, não, eu quero um rei. Mesmo contra a vontade de Deus, Deus permitiu. Então Deus atende muitas vezes o teu desejo, tanto você insistir, amados, Deus às vezes vai te dar algo que você quer, mas que mesmo assim é contra a vontade de Deus, e a ira de Deus vai se acender sobre você. Foi o que aconteceu com Balaão. Outro exemplo, claro, né, lá no Egito, quando o povo pediu carne, né? O povo pediu carne, maná não basta, tem todas as vitaminas no maná aí, que vai querer carne? E o povo recebeu carne, não sei quantas mil pessoas depois morreu. Deus pedia um milagre, e foi muito legal que Deus não precisou caçar passarinho ali, cordonizes, né? Não precisou caçar, os passarinhos vieram voando, o pessoal pegava com a mão, ficava no chão e ela pegava, né? E não sei quantas mil pessoas morreram depois, porque aí ele se acendeu sobre esse povo, porque eles não seguiram o conselho de Deus. E Balaão aconteceu a mesma coisa. E muitas vezes nós agimos dessa forma, sabe? Nós somos servos de Deus. Nós estamos trabalhando para Deus, mas tem algo que nós amamos mais do que a Ele. E isso nos leva a pecar e nos leva a fazer a nossa vontade, assim como aconteceu com Balaão. E eu acho interessante que se você for ler a história, acho até o versículo 20, capítulo 26, 24, não lembro direito, até que capítulo que vai a história dele, que ele fala que Deus revelou, Deus falou com ele. E várias vezes ele tentando, sabe, ganhar os bens. E no final Deus não realizou o desejo, porque Deus não ia contra a palavra dele. E Deus falou que ia abençoar o povo de Israel, ia conquistar, então, por isso Deus não atendeu o pedido do rei, e nem o desejo de Balaão. E ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia nos fala, você não vai conseguir encontrar aqui em Números, até o versículo, acho que até o 25, né? História de... o 24 inteiro, o 25 já... Aí aqui no capítulo 25 fala a história do povo, quando o povo caiu, né, na idolatria, na imoralidade sexual. Eu li isso aqui, né, e eu sabia que foi Balaão que instruiu, não conseguia achar, mas
peraí, onde que está escrito? Aí eu consegui achar em Números, abre ali, capítulo, já que estão em Números mesmo, capítulo 31. Versículo 16. Eu fui lendo até achar. Né? Versículo 16. Falei, mas onde está falando que... Vários pregadores falam que foi Balaão que instruiu, mas onde está escrito? Eu fui lendo, tentando procurar. Aí, versículo 31, versículo 16, fala assim, ó. Cadê? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que a sua praga feriu a comunidade do Senhor, que seria esse Peor, no versículo 20, no capítulo 26. Não, é 25, né? Adoração a Baal Peor, né? Então quem instruiu, eu não consigo amaldiçoar o povo de Israel, não. Porque ele é abençoado por Deus, eu não consigo. Mas Balaão queria tantos despojos do rei, queria tantas riquezas, que ele montou uma estratégia. Se você fazer o povo de Deus pecar, a mulherada daqui é tudo bonita. Manda para lá. Que o povo vai cair tudo na imoralidade sexual, na idolatria. E daí, no pecado, se eles estão no pecado, você vai conseguir vencer. Porque eles vão, eles vão se amaldiçoar, né, através do pecado. Ele sabia que o pecado, amados, enfraquecia o povo de Deus. Balaão sabia que o pecado enfraquecia, e as igrejas hoje estão fracas por quê? Por causa do pecado, por causa da idolatria do nosso coração, que nem o irmão Obedias trouxe esses tempos atrás, sobre a idolatria do coração, sabe? Nós colocamos os nossos desejos, eu sou crente, eu não sou idólatra. Mas quando você faz a vontade do seu coração, foi um pequeno pecado de idolatria, porque você colocou a tua vontade acima da vontade de Deus. Então eu vejo que dentro da igreja existe muita idolatria de fato, porque a vontade nossa está muito acima às vezes da vontade de Deus. E lá também tem Apocalipse que fala, né? Do 2,14, né? Fala assim, no entanto tenho contra vocês algumas coisas, lá das cartas da igreja. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então eu vejo assim, como que pode o amor a algo nos enfraquecer? Sabe, Balaão foi contra a vontade de Deus, ele queria tantos despojos que achou uma forma de fazer o povo de Israel pecar. E nós temos que estar muito atento a isso, sabe? Muito atento, porque às vezes nós estamos igual a Balaão, achamos que somos sacerdote de Deus, achamos que somos representantes de Deus, mas o pecado está habitando em nosso coração e nós estamos deixando ele habitar, sabe? Estamos deixando ele fazer morada em nosso coração. Isso que você tem que ficar atento, amados. Não deixe o pecado enfraquecer a tua fé em Deus, porque vai chegar um ponto que você fala, eu pequei tanto contra Deus e Deus nunca fez nada. Eu imagino que Balaão foi mais ou menos isso. Tanta coisa errada que eu já fiz, né? Faz tanto tempo que eu amo a riqueza e nunca aconteceu nada. E às vezes o pecado dominou seu coração. O amor dele, né, não estava em Deus. E por isso ele não conseguiu seguir os mandamentos de Deus. Amém? E eu acho interessante ali, que nem eu já falei várias vezes, em Tiago 1,14 fala assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Amados, você pecou, nós pecamos, não tenta achar desculpa, foi o diabo. O diabo está acabando comigo, o mundo. Não. A Bíblia nos deixa bem claro, em várias passagens, mas eu marquei um aqui, Tiago 1,14, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Sabe, amados, nós não conseguimos vencer aquilo que nós desejamos, a não ser se nós temos Cristo em nós. Cristo tem que habitar em nós. Amados, eu quero ler um último aqui, Romanos. Romanos capítulo 8. Aqui existe um conselho que vai nos ajudar a vencer o pecado. Versículo 12 e versículo 13. Amém? Portanto, irmãos,
Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amados, aqui deixa bem claro, sabe? Se nós vivermos pelas nossas próprias vontades, se nós sermos guiados pela nossa carne, pelos nossos desejos, o fim nosso simplesmente é o inferno. Aqui a morte não é a morte física que está falando, aqui é a morte espiritual. Se você é um crente, muitas vezes, vamos dizer assim, um crente carnal, vai chegar um ponto que você vai ver tanto na carne que você não vai dar mais ouvido ao Espírito Santo e vai entristecer o Espírito Santo não vai mais habitar em você, e daí você está achando que vai ser salvo e vai para o inferno, achando que você tem a salvação. Porque, que nem eu falei antes, teu coração está cauterizado, você não consegue mais sentir Deus. E na tua cabeça existe aquela convicção que você vai ser salvo. Mas se você for conduzido pela carne, se você for se deixar ser guiado pela vontade do seu coração, a Bíblia nos deixa claro que nós morreremos. E aqui diz assim, ainda no mesmo versículo 13, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, pelo Espírito, não é pela sua própria vontade, não é pelo seu próprio esforço, mas se pelo Espírito, o Espírito aqui está escrito com E maiúsculo, então é pelo Espírito Santo. Que nem eu disse no início, nós não temos o poder de vencer a nossa carne, mas o Espírito Santo nos dá esse poder, nos capacita a matar o nosso corpo, os atos do corpo. E diz que nós viveremos, nós teremos a salvação. Mas nós temos que lutar para viver em Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu vejo assim, que nem tem no versículo 1 fala assim, portanto agora já não há, no capítulo 8, 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então veja assim, eu entendi algo que de Deus, durante essa semana, que eu assisti um vídeo e isso me tocou muito, que estava falando um pouco sobre a santidade, que deixa bem claro que a santidade, não é que a santidade vai nos levar à salvação, a santidade é reflexo de nós sermos salvos, sabe? Não adianta falar, não, eu quero ser santa porque eu quero ir para o céu. Não, a santidade é sintomas da salvação. Então você primeiro é salvo, depois vem a santidade. Se você vê, mas espera aí, eu não tenho vontade nem desejo de buscar a santidade. Então, amados, reflete bem, será que você é salvo? Eu não sinto desejo de ser santo. Eu não sinto desejo em ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos de fato a salvação? Então nós como cristãos, nós temos que abrir os nossos olhos, sabe? Nós temos que entender o que Cristo quer para a gente. E o que Cristo quer para a gente é que nós sejamos salvos. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos apaixonar pela palavra, termos de fato o Espírito Santo, aceitar Jesus de verdade. Existe algo que não anda separado, é a salvação, ou aceitar a Cristo sem o tal do arrependimento. O cristão peca e não se sente mais triste pelo pecado cometido. O cristão tem pecado e não sente mais aquele remorso, aquela vontade, oh Deus. Não, remorso é a palavra errada, né? Não sente arrependimento, sabe? Peca deliberadamente, faz assim que não, tanto faz se fez ou não fez, não se arrepende. A gente mente na cara mais lavada que tem. Homens cristãos têm olhado para a mulherada aí, na sua mente pecado de forma tão, como se fosse normal, né? Nós temos pecado, amados, e achando que isso é normal. Se você está achando que é normal, não é. E reflete bem, porque se você estiver cometendo e não tem sentido nada, de repente você está se tornando um cristão carnal. E é momento de você orar para Deus e pedir, Deus, eu tenho que me apaixonar por Ti, me ajude a voltar ao primeiro amor. Amém, amados? Então vamos supor de pé. Fechar os nossos olhos.